E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desse é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, pessoal. Meu nome é Ediel Siqueira e a gente vai bater um papo hoje sobre um dos maiores plantadores de igreja da antiguidade evangélica. Eu não sei nem se esse termo, antiguidade evangélica, cabe. Mas o legado desse casal que a gente vai falar aqui é um legado que a gente tem resultados e consequências até hoje e não sei se vai acabar, se vão acabar essas consequências aqui para o nosso país, principalmente para a nossa região aqui. E para isso, eu chamei um convidado especial, a gente está aqui com um brother nosso, quero já agradecer ao nosso irmão Alex, tá vendo vocês aí, a gente estava dizendo que Alex de vez em quando ia aparecer aqui, pois é, Alex indicou esse cara, disse assim, olha, falem com o pastor Pedro Silva, que esse cara sabe muito sobre esse casal aí. Mas antes de começar e passar a palavra para ele, eu quero informar para vocês que o nosso momento de mantenedores, com a palavra patroa, entendeu? A gente não está fazendo, a gente entende que esse momento é um momento difícil, é um momento de análise, de reanálise onde vai se investir dinheiro. Então a gente pede para vocês, invistam em outras questões da igreja de vocês, ou de pessoas que vão estar precisando, né? Eu acho que agora é hora de ser igreja aí. Mas, se tiver sobrando dinheiro e vocês mesmo assim insistirem, então vocês mandem um direct pra gente no Instagram ou mandem um e-mail pra gente para cuscuzcast@gmail.com e dizendo assim, olha, eu quero ser mantenedor do programa, e a gente vai lá bater um papo para vocês, vamos falar os planos, e aí você vai fazer parte do Clube do Cuscuz, que é o nosso clube de curadoria, de pesquisa, de troca de ideias, né? Que faz parte do Clube do Cuscuz, tem alguns privilégios, e eu tenho certeza que você vai gostar de fazer parte, tá certo? Então qualquer coisa você manda uma mensagem lá pra gente. E aí eu vou apresentar o nosso convidado aqui. E o nosso convidado é o pastor Pedro Silva. Pastor Pedro Silva vem aí abrindo a nossa série do segundo semestre. Nesse segundo semestre nós vamos ter 2 séries. E a primeira série são Os Cabras. Os Cabras, é isso mesmo. O que é o objetivo dessa série? Falar sobre homens e mulheres que foram importantíssimos para o crescimento do evangelho na região Nordeste. As contribuições, a história de vida, o que eles fizeram para que a gente pudesse hoje aqui escutar um podcast com um leve tempero nordestino, com um pastor que eu acho... É nordestino, né, você, né, pastor? Sim, sou sim. Um nordestino com um filho de nordestino, que sou eu, assim, que sou nordestino de coração, porque eu vim para cá com 8 meses. Então, sou nordestino. Então, assim, tudo isso foi, em primeiro lugar, por causa que Deus, e porque Deus usou esses homens para fazerem esse trabalho há tanto tempo atrás, tá certo? E aí, eu queria desejar boas-vindas, pastor Pedro. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre você. Pastor, quem é o pastor Pedro Silva? Certo. Primeiro agradecer, né, o convite feito, Ediel, e também mandar um abraço para o Alex, né? Então, obrigado pelo convite. E bom falar um pouquinho sobre a história das nossas igrejas, na verdade, né? A história de Robert e Sarah Calley transcendem o congregacionalismo e, de certa forma, eles têm uma influência muito forte no evangelicalismo brasileiro como um todo. Bem, meu nome é Pedro Silva, sou pastor da Igreja Congregacional do Ibura, tá certo, há 7 anos. Estou na fase de conclusão aí do doutorado em Ciências da Religião, e minha pesquisa diz exatamente respeito a Sarah e a Robert Calley, as contribuições dele no plano jurídico para o Brasil, né? Minha formação também é de Direito, então a minha tese gira em torno dessa contribuição, né, jurídica do protestantismo para o Brasil. Então, praticamente é isso, tá certo? Então, mais uma vez, eu quero agradecer o convite feito. Pois é. Então, pastor, e a gente começa a falar e saber, e afinal de contas, talvez tem um bocado de gente aqui que talvez esteja escutando a gente e vai ficar sem entender quem são Robert e Sarah Calley. Eu acho que tem uma turma aqui que vai estar escutando para dizer assim, eu quero saber quem são esses caras, e por favor, pastor, nos ajude. Certo. Quem é esse casal, Robert e Sarah?
Bom, eu acredito que a série que inicia hoje, ela não foi iniciada exatamente com os dois melhores nomes, né? Falo isso não só como comunicacional, mas também como pesquisador, né? Vamos trazer a sardinha para o meu lado, né? Bom, quando a gente fala em Sarah e Robert Calley, a gente está falando daqueles que são pioneiros na evangelização de brasileiros. Então, pioneiros na evangelização de brasileiros. Quem são esses dois? Quais são a formação dele? Eu vou começar por Robert Calley, tá certo? Então, Calley, ele nasceu em 1809, na Escócia, e ficou órfão de pai e mãe muito cedo. Foi criado, então, pelo padrasto. A educação dele apontava para que ele pudesse ser pastor missionário. Só que quando ele chega na universidade, ele perde a fé. Então, talvez ali o trauma de perder a mãe, o trauma de perder o pai, e também o próprio contexto também, né, inglês, naquele período ali do século XIX, era um período de racionalismo muito forte. Então, ele perde a fé e decide, então, seguir para a medicina. Então, ele escreve no seu diário dizendo o seguinte, né, que ao avaliar seres tão complexos, né, tão complexos, ele diz que não tem como ter um criador nesse sentido. E ele disse, então, eu desisti de ser missionário ou pastor, porque eu não ia falar de uma coisa que eu não creio. E aí ele segue a vida, então, termina o curso de medicina, se forma como cirurgião, tá certo? E se estabelece numa cidade chamada Kilmarnock. E ali ele se torna bem famoso, né? Muito rico, extremamente rico e um médico que bem filantropo, né? Ele cobrava caro dos ricos para poder comprar o medicamento para os pobres. Então ele cobrava muito caro dos ricos, né? E isso daí já ia ser uma marca do ministério dele, essa atenção para com os pobres, né? Então ele cobrava bem caro dos ricos já para ter subsídio para poder ajudar os pobres. E aí o que acontece? Ele tem pouco mais de 30 anos e é chamado para atender uma senhorinha que está ali com câncer, já na fase terminal. E essa mulher, ele diz a essa mulher que ela tem pouco tempo de vida, e ela sozinha, um casebre mesmo. E aí ela diz, então faz o seguinte, meu filho, eu não consigo me levantar, vai na cozinha, traz alguma coisa para eu comer. Aí Calley diz que vai na cozinha, revira lá a panela, não sei o que, acha um pão de alguns dias, né? Pronto. Aí o que acontece? Ele pega um pão, leva para ela, tá certo? E ela agradece. Ela pega o pão e ora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá pão para comer. E aí ele se sente abalado. Diz, como é que pode? Eu, jovem, rico, com toda a vida para frente, né, pela frente, e eu não tenho essa paz que essa senhora tem. E aí ele sai da casa da senhora perturbado, chega em casa, escreve para a irmã, pega a Bíblia de volta e começa a ler. Lê, até que então que ele se vê convertido. Tá certo? Se vê convertido. Só que Calley é uma pessoa muito prática. Ele não quer ficar no banco de igreja. Então, da mesma forma que ele é muito prático na medicina, ele será muito prático também aqui. Então, ele decide servir como missionário, médico missionário. Naquela época, Ediel, a China já era o grande centro de atenções de missões da China. E aí ele decide ser médico missionário na China. Certo? Médico missionário na China. E aí o que acontece? Ele vai, então, para fazer algumas cadeiras no seminário, tá certo? Ele ainda com 30 e poucos anos. E ele se inscreve, então, em uma associação missionária, né? A Associação Missionária Londrina, que era tomada de congregacionais nessa época, né? A grande maioria era congregacionais. É o primeiro contato dele com a igreja congregacional. Vale dizer que Calley era da igreja da Escócia, ok? Calley, ele era membro da igreja da Escócia. Quando ele se converte, ele volta para a igreja da Escócia, que é uma igreja estatal, e que havia passado por uma divisão interna, né, para a fundação da Igreja Livre da Escócia, porque alguns crentes não gostavam desse contato e dessa ligação tão forte entre o Estado e a igreja, certo? Mas Calley permanece fiel a esse grupo, que ainda permanece fiel ao Estado, certo? Então, veja, ele vai estudar. Ele vai estudar para seguir como missionário para a China. O objetivo dele é esse, certo? E aí ele tem uma noiva chamada Margaret Crawford nessa época. E ela é muito doente, tísica. E aí o que acontece? Ele vai então para a Sociedade Missionária de Londres, que é o nome da associação missionária que ele se inscreve, e diz, olha, minha noiva é muito doente. E aí, por causa da fragilidade da saúde da noiva,
a Sociedade Missionária de Londres decide, então, abortar a caminhada. Entendeu? Abortar a caminhada. E aí o que acontece? Calley agradece, tá certo? A bondade, vamos dizer assim, da Sociedade Missionária de Londres, que coloca à disposição de Calley para qualquer outra coisa. E aí ele vai, então, cuidar da noiva. Em cuidando da noiva, ele decide se mudar para a Ilha da Madeira, uma possessão portuguesa, certo? A Ilha da Madeira. Esse processo da Ilha da Madeira ele é importante, principalmente para nós aqui do Nordeste, essa ida dele para a Ilha da Madeira. Porque ele vai para a Ilha da Madeira e quando chega lá, ele não gosta do que ele vê na comunidade inglesa. Ele vê a comunidade inglesa na Ilha da Madeira muito orgulhosa. Então havia uma igreja só para ingleses, certo? Uma igreja só para ingleses, e aí os ingleses se transformaram numa ilha inglesa rodeada de portugueses. E aí ele decide abrir a casa dele para a leitura da Bíblia, para os portugueses, os madeirenses, certo? E aí começa então o ministério dele na Ilha da Madeira, que vai ter ligação direta com Recife, porque será um desses madeirenses evangelizados que ele vai enviar aqui para Recife para que ele pudesse abrir então a primeira igreja evangélica. Mas vamos continuar a história de Calley. Então o que acontece? Ele começa um trabalho de evangelização e um trabalho social muito forte, certo? Primeiro ele começa alfabetizando, ele cria escolas e um programa de alfabetização. Então quem é alfabetizado ensina quem não sabe ler. A ideia é essa, células multiplicadoras. A gente está falando aí 1838, viu? Então o camarada que era alfabetizado. E a turma fala hoje que esses métodos, não estou querendo desmerecer, esses métodos pedagógicos são a última coisa do momento. Pois é, né? Pois é. Mas na verdade o cara já tinha uma visão à frente. Isso. Então, quem não sabia ler era aluno de quem sabia ler. E aí as escolas de Calley foi principalmente para a zona rural. Foi a primeira vez que houve um programa escolar público, não pago, no mundo português. Então, ali... Mas por que essa escola? Para aprender a ler Bíblia. Então, o texto base era a Bíblia, certo? Então, o cara aprendia a ler com a Bíblia, certo? Paralelo a essas escolas, ele vai fundar hospitais públicos também. Naquele mesmo método. Cobra caro dos ricos para poder sustentar, criar os leitos para os pobres, certo? E o impacto vai ser muito grande. Muito grande. Quando o impacto se torna grande, isso aí atrai, então, os olhares de outros grupos religiosos com raiva, né? Porque houve realmente um sucesso na obra evangelizadora de Calley muito forte. E aí o que acontece? Acontece uma história que pouca gente sabe, mas o que se chama de diáspora portuguesa, né, da Ilha da Madeira, dos protestantes, ou diáspora da Ilha da Madeira. Então, os católicos decidem expulsar os protestantes da Ilha da Madeira. E aí isso acontece em agosto, certo? Acontece em agosto, 6 de agosto. No final de uma missa, os fogos eles são tocados e aí começa então, né, a violência, certo? Então os crentes são arrancados de casa, espancados em praça pública, tá certo? E aí é necessário que eles fujam, certo? Alguns vão se esconder em cavernas, outros vão se esconder em montanhas, até que as igrejas americanas, sensíveis a esse processo, eles paguem para que os portugueses possam ir para os Estados Unidos. Springfield é uma das cidades acolhedoras, certo? Springfield, mesma cidade de Simpson, né? Springfield. E aí, esses madeirenses, então, cerca de 2.000 migram para os Estados Unidos, certo? E o Ministério de Calley na Ilha da Madeira acaba. Só que aí o grupo de crentes que fica vão fundar a primeira igreja portuguesa, em língua portuguesa, que é a Igreja Presbiteriana da Ilha da Madeira. Ok? Então, um grupo que ficou. Calley volta para a Inglaterra e agora a esposa dele, Margaret Crawford, morre. Ela falece porque ela é muito fraca, realmente, né? A constituição de saúde muito fraca. Ele viaja, então, para o Oriente, para Israel, e ali em Jerusalém ele conhece a família de Sara, certo? De Sara Calley. E ali eles se casam e rumam, então, para os Estados Unidos para ver como é que estavam esses madeirenses, esses portugueses que estavam ali nos Estados Unidos. Quem é Sara Calley? Sara Calley, ela é inglesa, ela é descendente de huguenotes franceses, quer dizer, franceses expulsos da França por causa de protestantismo, e se estabeleceram na Inglaterra. Então, a família de Sara era uma família rica, politicamente engajada, a família Morley, politicamente engajada, tá certo? E
Então eles vão para os Estados Unidos, Sarah e Callie, e quando chegam lá, uma carta de um missionário, tá certo, chamado James Fletcher, pedindo ajuda para o Brasil, pedindo o envio de madeirenses para o Brasil. E aí Callie diz, não, mas antes de mandar madeirenses, eu vou. E aí ele ora a Deus e percebe então que é uma ótima oportunidade de vir ao Brasil para começar a evangelização. Então assim, Callie é um pastor missionário, vamos dizer assim, de forma indireta, né? Ele vai à Ilha da Madeira, quando na verdade queria ir para a China, mas Deus o conduziu para a Ilha da Madeira. Né? Vem ao Brasil, sempre Deus conduzindo esse processo histórico, né? Então foi praticamente esses personagens aí, né? Callie e Sarah, são esses missionários pioneiros na evangelização de brasileiros. Então é isso. Nossa, pioneiros à frente do tempo, que mais? Ousados, né? Com uma raiz reformada de sangue, no caso da Sarah, né? Isso mesmo. Que tiveram adversidades, mas ao mesmo tempo foram confrontados pelo Evangelho, que aí a gente fala na sua profissão de médico, ele foi confrontado, Robert Callie, né? Por aquela senhora tão simples, né? É muito interessante como Deus vai desenhando dentro da soberania dele para que a missão dele seja feita, né, pastor? Isso mesmo, isso mesmo. E aí Deus é quem vai atraindo os seus, né, para si e usando esses de acordo com o que ele quer para a glória dele. É verdade. E aí, como que era o contexto do Brasil no período que o casal Keller veio morar aqui? Veja, quando Callie e Sarah chegam no Brasil, eles chegam em 1855. 1855, certo? Essa data, para muitos, é considerada como a data de início, vamos dizer assim, do trabalho evangélico no Brasil. 1855. Por que isso? Porque para muitos, pela primeira vez chegou então um casal de missionários para evangelizar brasileiros. Haviam grupos evangélicos aqui antes, mas esses grupos eles estavam preocupados em pastorear imigrantes. Então, por exemplo, haviam igrejas para ingleses e haviam igrejas para alemães, certo? Como era o contexto do Brasil naquela época? Bem, vamos imaginar que a gente vivesse naquele período e se convertesse ao protestantismo. Então, a primeira coisa que aconteceria com a gente é que a gente não teria direito a nada. Então, todo o esquema do direito era feito na ideia de que o brasileiro é católico, certo? Então, um brasileiro não católico, ele não poderia ter o casamento dele reconhecido. Se ele não tem um casamento reconhecido, seus filhos nascem já bastardos, não tem direito à herança. Não poderia enterrar os seus mortos em cemitério, porque os cemitérios eram pertença da Igreja Católica, e não poderia votar nem ser votado, certo? Então, havia uma lei de tolerância. Havia uma lei datada de 1810, que é, na verdade, um acordo entre Portugal e Inglaterra, quando Dom João VI vem para o Brasil. E qual era a ideia dessa lei de tolerância? Vão vir imigrantes alemães e ingleses para cá, e eles não devem ser molestados por causa de religião. Porém, eles não vão evangelizar brasileiros. Então, eles não vêm aqui com caráter proselitista, quer dizer, de evangelização. Então, eles vinham, constituíam, então, seus pastores, e faziam seus ofícios religiosos, mas não havia preocupação com brasileiros. Até porque, se um brasileiro se convertesse ao protestantismo, quem perderia mais era o brasileiro. Então ele não teria vida civil, não teria direito civil. E aí o que acontece? Há uma brecha na Constituição da Imperial, no artigo 5º, que falava que o brasileiro ele tinha essa liberdade de escolha, tá certo? Essa liberdade de escolha. Aí veja que maluquice. Quando eles chegam aqui, o estrangeiro tem mais direito que o nacional. Né? Porque o estrangeiro ele poderia ser protestante ou católico. Já o brasileiro só poderia ser católico. Então, como é que eu estou no meu país e tenho menos direito do que alguém que vem de fora, né? Então, esse é o processo. Por outro lado também, Ediel, havia um vazio espiritual muito grande aqui no Brasil. Porque você tem um pequeno número de padres seculares que não conseguem atender a uma demanda espiritual do povo. Entendeu? Uma demanda espiritual do povo. Então nesse vazio espiritual e nessa abertura religiosa, legal, que pode ser processada depois, que vai acontecer então esse protestantismo no Brasil. Então, em 1855, eles chegam ao Brasil, certo? Em 19 de agosto, eles iniciam a primeira escola dominical do Brasil,
19 de agosto de 1855, certo? Então, eles vão morar em Petrópolis, alugam uma casa do embaixador americano, e ali a Sarah junta 5 crianças estrangeiras, mas inicia então a escola dominical. 3 semanas depois, Calley inicia uma classe com homens negros. Então, outra coisa. Eita, isso aí é, né? Com Muitíssimo à frente do tempo. Com homens negros já utilizando a língua portuguesa. Então, assim, você vai ter... É uma relação bem interessante, Calley e escravatura, viu? Porque, por exemplo, quando surge a Igreja Fluminense, a igreja decide não ter escravocratas como membros. Então, quem tem escravo não vai ser batizado. Não será do nosso meio. Então, assim, o evangelicalismo brasileiro começa aqui, né? 19 de agosto de 1855, quando há realmente uma ideia de alcançar brasileiros. E mais ainda, fazer com que esses brasileiros possam pastorear, tá certo? Pastorear brasileiros. O que acontece? Eles percebem que precisam de ajuda. Quem é que eles vão chamar? Os madeirenses que estão nos Estados Unidos. Exato. Um convite para que famílias de madeirenses, famílias de portugueses possam vir ao Brasil. Eles vêm e vão trabalhar na evangelização como colportores. Eu vou dizer o que é isso. São pessoas que vendiam bíblias de casa em casa. Colportores, certo? E aí os madeirenses, eles vão trabalhar exatamente vendendo bíblias. A Sociedade Bíblica Americana mandava bíblias para o Brasil e eles vendiam justamente na ideia de que é melhor que comprasse barato, mas comprasse para valorizar o que eles tinham, tá certo? Valorizar o que estava sendo comprado. Então esses madeirenses é que vão ser ali, vão dar um impulso muito forte ao trabalho de Calley. Tá? Esses madeirenses. Um deles, o Manuel da Silva Viana, que será enviado então para o Recife. E aí o que acontece? Como eu falei, havia uma restrição legal aos protestantes para que brasileiros se tornassem protestantes, certo? E aí o que acontece? Calley contrata 3 juristas brasileiros para que eles pudessem fazer um parecer se um brasileiro poderia ou não escolher a sua religião. Um desses pareceristas é ninguém menos do que o Nabuco de Araújo, pai do nosso Joaquim Nabuco. Pai do nosso Joaquim Nabuco. Os 3 juristas vão dizer que sim, que a Constituição dava liberdade ao brasileiro de escolher a sua própria religião. E aí começa então, eu falei de 4 direitos, né? Casamento e questão de filhos, né? Enterramento e direitos políticos. E aí, eu diria que, juntando também com a liberdade de consciência, cada um desses direitos vão ser conquistados pelos protestantes, a partir dessa luta de Calley e, posteriormente, os presbiterianos que aqui chegam, ok? Então, a primeira guerra é a seguinte: pode um brasileiro ser protestante? E aí, então, com esse parecer e todo esse processo aí jurídico que acontece, político, percebe-se que o brasileiro ele poderia ser protestante desde que ele não agredisse ou não ferisse a imagem da Igreja Católica. Mas aí tem outro problema. Ele pode ser protestante, mas e o casamento? E aí, Ediel, veja só, durante muito tempo, os casamentos evangélicos no Brasil, 13 anos, os casamentos evangélicos no Brasil, eles não tinham força de cartório. Eles eram feitos numa ata de igreja. Então não tinha validade jurídica nenhuma, só tinha validade religiosa. E em 1863, Dom Pedro II, ele assina um decreto reconhecendo o casamento protestante como um casamento do plano jurídico. E aí, reconhecendo o casamento, reconhece também os filhos. 2 anos depois, há uma lei, aliás, alguns anos depois, vai haver um decreto para fazer com que alguma parte do cemitério se receber protestantes. A questão é, e quando o protestante morria antes dessa lei? Enterrava-se nas praias. Nossa! Enterrava no quintal de casa, no quintal da igreja. Né? Em alguns lugares de São Paulo, do interior, alguns protestantes foram desenterrados do cemitério para ser enterrados fora dos muros do cemitério, porque eram acusados de protestantismo. Nossa. Basta que alguém que tivesse enterrado, mas talvez ele fosse protestante. Aí iam lá, desenterravam ele e enterravam fora dos muros do cemitério, né? Nossa, eu não sabia disso, não. Isso até aí surge uma lei estranho, né? A gente nem imagina isso no Brasil. Veja, não tem um cemitério dos ingleses aqui,
Sim, Não tem eu o ia cemitério dos perguntar, ingleses aqui? justamente sobre isso. Muitos brasileiros protestantes que tinham ali algum tipo de conhecimento foram enterrados ali. Porque não poderiam ser enterrados em cemitérios católicos. Uhum. E aí, então, tem uma lei que separou uma parte do cemitério para receber protestantes. Certo? Para receber protestantes. Ou a palavra da época é acatólico. Essa é a palavra da época, acatólico. Certo? Que é pessoa não católica. Uhum. No final do Império, você tem também a ideia de direitos políticos, né? De votar e ser votado. Então, assim, paulatinamente, os protestantes no Império, através da ação de Robert Calley, e como eu falei, depois dele juntaria os presbiterianos, vocês vão ver isso no próximo podcast, né? Já deixando aqui a... Já deu spoiler. No mês que vem, Mas é bom, preparem-se aí. E aí vocês vão ver que, de certa forma, os presbiterianos também entram nessa guerra com relação aos direitos civis dos protestantes no Brasil. Então, veja, quando a gente fala, Ediel, de direito civil, a gente pensa em república. Mas já no Império, os protestantes estavam lutando por liberdade de consciência, direito político de quem não era católico, enfim. Há um debate jurídico e político ali muito forte, por causa da presença dos protestantes. Então, veja, a primeira igreja brasileira, vamos dizer assim, é fundada em 1858. Igreja Evangélica Fluminense. Certo? Igreja Evangélica Fluminense. Quando a Igreja Evangélica Fluminense ela é fundada, então o primeiro brasileiro ele é batizado. O que acontece é o seguinte, é que você cria uma dificuldade jurídica. Você não batizou um brasileiro, mas só que a lei não comporta esse brasileiro protestante. E aí então inicia uma guerra imensa, grande, e você vai ter gente que você nem sonha ao lado dos protestantes, como por exemplo Machado de Assis. Machado de Assis escreve um artigo. Rapaz, não. Ele escreve um artigo. Cara, Machado de Assis, o pai de Joaquim Nabuco. Caramba! Isso. O próprio Joaquim Nabuco ele vai ter uma caminhada interessante. No início, ele será contra os protestantes. Depois, ele vai para a Inglaterra, vê os abolicionistas ingleses, que pertencem à igreja e volta para o Brasil para defender os protestantes. Então, ele escreve uma série de artigos sobre a liberdade de culto, tá certo? Que é publicado em um jornal presbiteriano. Então, você tem a alta intelectualidade brasileira envolvida na defesa dos protestantes ali, dos direitos políticos e civis dos protestantes, entendeu? Então, uma das contribuições da Igreja Fluminense, principalmente do Ministério de Casa e Sara, vem desse viés político e jurídico. Essa contribuição da abertura, vamos dizer assim, da lei brasileira, tá certo? Para receber, então, brasileiros acatólicos ou brasileiros protestantes. Essa é uma contribuição, tá certo? Espetacular, infelizmente pouco conhecida, né? Infelizmente pouco conhecida. Muitíssimo espetacular, pastor. Muitíssimo. Olha, eu não sabia dessas coisas. Estou aqui contente em saber disso. Muito contente mesmo. Pois é, então, aí veja, em 1872 ele decide, então, a Igreja Fluminense já está consolidada, e ele decide, então, mandar um dos madeirenses a Recife. E aí Manuel da Silva Viana é um vendedor de Bíblias, português, e é um diácono da Igreja Fluminense. E aí ele vem para Recife em 1872 e pensa em Recife completamente diferente dessa Recife que a gente tem hoje, né? A Recife só tinha 4 bairros. E ele vai morar fora desses 4 bairros, em um lugar que eu acho que é o Pina. Porque ele fala de uma colônia de pescadores que tem que atravessar uma ponte para poder chegar em Recife. Certo? Ele vai morar fora dos 4 bairros, tá certo? Então, e em 1873, funda-se então a Igreja Evangélica Pernambucana. 1873. Já havia igreja evangélica aqui em Recife, havia uma capela inglesa onde é hoje o Cinema São Luís. Certo? Então, ali onde... tinha uma capela anglicana onde era o São Luís ali. Isso. O nome da rua é porque o pastor dessa capela morava lá. Então, por isso o nome Rua... sim. Entendeu? Então, só que essa capela, ela servia apenas para os imigrantes ingleses. Quando Viana vem para cá, ele quer evangelizar pernambucanos. Quer evangelizar brasileiros pernambucanos, entendeu? Então, ele começa a vender Bíblias, e então, um ano depois, em 1873, Calley, então, vem aqui para o Recife para estabelecer a igreja pernambucana. E acontece um negócio bem forte nesse período. Por quê?
Como o Viana era diácono, ele não poderia celebrar o casamento, tá certo? Com poderes civis. Então tem que esperar Calley vir para fundar a igreja e fazer os casamentos. Só que a população de Recife não sabia da lei que permitia o casamento católico. Então imagine, Calley está casando 3 casais e de repente a população de Recife vai à igreja para apedrejar a igreja porque acha que aquele ato é um ato de sacrilégio. Calley escreve no diário dele dizendo o seguinte: eu achava que eu ia morrer. Na noite eu achava que eu ia Olha o morrer. fuzuê. Pois é verdade. Olha o fuzuê. Não, e Robert Calley sentiu a brabeza do nordestino. Pois né? pois é. Ele disse que teve que sair da igreja e caminhar para o carro, né, que era aquela charretes lá com tração animal, e ele disse que o pessoal olhando para ele com raiva, zangado, alguns raivosos mesmo, e ele achava que ele ia morrer. Aí o chefe da polícia chega e quer prender Calley. Aí Calley saca do bolso, né, e diz: olha, não, mas eu estou dentro da lei, eu li o decreto imperial do Dom Pedro II. E aí então a polícia decide fazer um cordão em torno da igreja, que era na verdade uma casa alugada, né, da igreja, para proteger a cerimônia que estava acontecendo ali. Então é assim que se funda a Igreja Evangélica Pernambucana. Ela começa ali no Recife Antigo. Acho que 2 ruas depois da assim, na Rua dos Judeus, né? Então vamos lá. Então já vale dizer aí, meus amigos da Ponte, irmãos nossos, a Ponte não é novidade. Igreja no Recife Antigo não é novidade, não. A novidade de igreja no Recife Antigo é a Igreja Congregacional Pernambucana. Isso, ela começa ali. Ela começa ali 2 ruas depois. Que massa. E aí veja que coisa interessante do plano urbanístico de Recife. Hoje a Igreja Pernambucana está ali na Rua do Príncipe, certo? Quando eles estão aí no Recife Antigo quando decidem comprar aquele terreno, certo? Já ainda no início do século XX. Aí tem lá no livro de ata o seguinte: nós decidimos comprar um terreno na Rua do Príncipe, né, ali onde é a Rua do Príncipe. Mas a gente está preocupado, porque é muito longe. Então, a noção de espaço, né? É muito longe. Seria mais ou menos uma ideia de você estar no Recife, no centro do Recife, e talvez pensar, sei lá, um Gravatá, sei lá, Bezerros, Caruaru. Era o outro lado do planeta, pensar numa igreja evangélica ali onde hoje ela está localizada. Tá certo? Porque o bairro da... Gente, para quem não conhece o Recife, quem está escutando a gente que não é do Recife, é como se fosse uma distância, né, pastor, de uns 2 quilômetros? Isso mesmo. 2 quilômetros, do ponto que era a igreja para o ponto que ela está hoje. Isso. Essa igreja. Pronto, 2 quilômetros. Fica praticamente dentro, fica dentro do centro do Recife. Pronto, as duas. E aí você imagina, né, que a Boa Vista naquele período era o quê? Havia chácaras, sítios, e você vai colocar uma igreja evangélica ali, né? E aí durante muito tempo, então, ali a igreja pernambucana ela precisou se consolidar. Teve a ajuda política dos presbiterianos, aí outro spoiler, mas deixa para o outro me contar, né? Deixa para o outro me contar, porque de certa maneira os presbiterianos chegam aqui e vão fazer amizade com o governador da província, né? Não fala estado, é província. E aí, de certa maneira, a igreja pernambucana, durante um período, ela tem que fechar as portas por força de lei, mas tão logo o governador da província ele reconhece a lei, ele diz: não, ela pode funcionar. Então, assim, a igreja pernambucana ela está perto de completar os seus 150 anos. Então, são 150 anos de evangelicalismo em Pernambuco, né? Em Pernambuco. E eu acho que no Nordeste, porque eu acredito que a Igreja Batista é de 1884, se eu não estou enganado. Tenho que dar uma... Não, foram os primeiros. Eu dei uma pesquisada, foram os primeiros no Nordeste. Isso, pronto. Então, por isso ter sido já iniciando justamente essa série por causa disso. Isso. Agora, interessante, né? Veja, que um personagem que trouxe o evangelicalismo para o Nordeste é um nome que a gente nunca ouviu falar, José Manuel da Silva Viana. Um nome realmente esquecido. Um nome realmente esquecido. Um jornal batista, ele disse, lá na década de 60, dizia o seguinte, que, na verdade, acho que o nome de Manuel da Silva Viana deveria estar em alguma praça ou alguma rua como uma espécie de homenagem, né? Mas não, realmente é um personagem esquecido. E que serve aqui até de lição, né? De certa maneira, nós evangélicos brasileiros, a gente tem um processo com a história um tanto quanto problemático, né? A gente não procura realmente, pouco a gente procura saber das raízes da sua igreja, da sua denominação, quando começou, quais dificuldades enfrentou, né? Quem são aqueles que quebraram pedra, né, para poder iniciar esse processo, né? E a gente pouco se lembra desses verdade de Deus, né? Servos de Deus. Então, é isso aí. Então, acho que essa
essa abertura da igreja, que está perto aí de completar anos, né, em 2023, e daqui a 3 anos a gente comemora, então, aí 150 anos, né, de evangelicalismo no Nordeste. É uma data bem simbólica mesmo, bem interessante. Uhum. Massa. Eu já tô anotando aqui para a possibilidade de ter um programa, viu, pastor? Quando chegar lá. Certo. Mas vamos lá. A gente vê um bocado de contribuição, muitas, de Robert e Sarah Calley, que para mim eu entendo isso como um avivamento. E a gente pensando na perspectiva de avivamento é quando a igreja ela consegue atingir outras esferas além, né? Das 4 paredes da igreja. Eu acho que o Robert e a Sarah Calley conseguiram fazer isso. Eles conseguiram entender a cultura que eles estavam inseridos e a partir daí o evangelho pôde ser anunciado, né, para um bocado de brasileiro, né? Mas assim, quais as contribuições para o evangelho? Além disso, existe mais alguma contribuição desse casal para o evangelicalismo brasileiro e que a gente não tenha comentado aqui? Tem sim. Então, veja, já falei dessa contribuição política, né? Jurídica e política no Império, mas também tem uma contribuição na estética do culto. O culto brasileiro ele vai ter uma forte influência do casal Calley até ali meados dos anos 60, 1960, muito forte. Somente com a ascensão do pentecostalismo é que, de certa forma, vai haver uma mudança, um tanto quanto estética ali, em relação aos cultos. Mas veja, como são os evangélicos no Brasil? Pense comigo numa igreja histórica. A gente começa com oração, leitura da Bíblia, não é verdade? Ou o inverso. Um cântico, do cântico tradicional, louvores, pregação, oração e vamos para casa. É um culto muito simples que os católicos denominavam de missa seca. Porque não tem nada, né? Não tem nenhum nada de maravilhoso, estrambólico, nada. É simples, é direto. E esse formato de culto, ele começa com a Igreja Fluminense e ela tem uma influência muito forte. Porque percebe-se que esse formato de culto realmente difere da missa católica. Então seria um ponto de dizer, nós somos diferentes também na nossa forma de adoração. Certo? Além dessa simplicidade de culto, essa liturgia simples, você tem também a criação do inário, né? Os salmos e hinos, que é o primeiro inário de língua portuguesa. E que vai, de certa maneira, moldar a teologia, vai moldar, então, vai moldar a teologia, vai moldar, de certa forma, a música evangélica brasileira, tá certo? Música evangélica brasileira, os salmos e hinos, porque a partir dele você vai ter o inário presbiteriano, você vai ter o inário batista, então você vai ter a ramificação desses inários, tá certo? Há um pesquisador chamado Carl Hahn. Cantor cristão, inário novo cântico. Isso, há muita influência, né? Desse... E foi até muito bom. É muito bom você falar disso, pastor, porque o próximo programa, logo após esse, da próxima semana, a gente vai começar uma outra série chamada História da Música Cristã Brasileira. Bom. E a gente vai começar o nosso bate-papo, já vou dar um spoiler, a partir da década de 40. Bom. Mas é importante o senhor falar isso. Sem querer, o senhor acabou falando uma coisa importantíssima para a gente dar um start no nosso bate-papo do próximo episódio. Né? Muito bom. Então, veja, há um pesquisador chamado Carl Hahn, que ele fala da importância desse cenário no culto brasileiro. Então, imagine, então, que no mundo de igrejas históricas, né, das chamadas igrejas históricas, denominadas igrejas históricas, você tem, então, uma influência muito forte nessa estética do culto. Culto simples, como eu falei, a liturgia ela é muito simples, tá certo? Há um jornalista, também conhecido, muito conhecido na literatura, chamado João do Rio. E ele escreveu um livro muito bom chamado Religiões do Rio. Religiões do Rio. Você dá um Google aí, você acha ele em PDF. Religiões do Rio. Fantástico. Esse João do Rio decide visitar os templos religiosos do Rio de Janeiro, na virada do século XIX para o século XX. Aí ele vai na Igreja Fluminense. E uma das coisas que chama a atenção desse João do Rio é a simplicidade do culto e como esse culto ele é direto, tá certo? E ele é entendível. E aí ele diz, olha, eu gosto muito dos cânticos protestantes. Aí ele até brinca, né? Quem dera que nós católicos cantássemos assim, né? Com esse entusiasmo, com essa forma de cantar. Mas o que mais me encantou foi a forma direta do culto, essa forma entendível do culto. Então, não há, como eu falei, não há nada de espalhafato, não há nada que esteja fora do lugar. Então, esse formato de culto simples é uma contribuição imensa aí do casal Calley do evangelicalismo brasileiro.
Então você tem, então, uma influência jurídica política, uma influência estética no culto, né, ao formato do culto, à ordem do culto, e você tem uma influência imensa na música. Imensa na música. Tá certo? Imensa mesmo. E ainda pouco explorada. Pouquíssimo explorada. Eu conheço poucos trabalhos que exploraram esses inários que são utilizados em muitas igrejas nossas, né? Então, conheço, por exemplo, Celeste Porvi, o professor Antônio Gouveia Mendonça, que é um clássico da historiografia protestante no Brasil, que ele vai analisar a teologia dos salmos e hinos. A teologia dos salmos e hinos, que está presente nos nossos cultos, por exemplo, ainda hoje. Então, essas são contribuições que ficaram, entendeu? Que ficaram. Interessantíssimo isso, né? E realmente, eu já escutei, por exemplo, de pessoas dizerem que enterro de crente era meio estranho, porque a turma cantava e ficava alegre. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Só no enterro de crente é que a turma canta e fica alegre. É muito interessante. Eu já quero aproveitar aqui, já quero puxar para a gente já estar chegando nessa parte final do nosso bate-papo. E eu queria saber assim, sobre dicas que a gente pode ter. Acho que o senhor falou aí, pastor, de um livro. Eu queria que o senhor falasse de novo, para que as pessoas pudessem anotar. E se tiver mais algumas dicas relacionadas ao tema de hoje ou relacionados a qualquer outro assunto, pudesse dar aí para a gente. Eu tenho uma dica aqui tem um livro escrito pela professora Joyce Clayton, foi professora do Seminário Batista, né, e do Seminário Congregacional durante muito tempo, e ela escreveu um livro para o centenário da Igreja Evangélica Pernambucana. O nome do livro é Um Grão de Mostarda. Conta a história da Igreja Pernambucana. Um Grão de Mostarda. Ele vende apenas na Igreja Pernambucana. Mas é um livro interessante porque mostra ali, principalmente, como o surgimento mesmo do evangelicalismo em nossa cidade. Né? Surgimento mesmo. Como era Recife na época, quem são os primeiros missionários que vieram depois de Viana, né? Os primeiros pastores ali da igreja. Ela fala também dos presbiterianos e dos batistas. Então é uma dica de leitura muito interessante para quem quer conhecer aí um pouco do como o evangelicalismo chegou e se estabeleceu em nossa cidade. Tá certo? Sobre Calley, livros interessantes sobre a vida dele e de Sarah, né? Tem um que é muito bom, que é Robert Reid Calley, um missionário diplomata na gênese do protestantismo luso-brasileiro. Quem escreveu foi o professor Lindon Santos, ele é doutor em História, professor da Universidade Federal do Maranhão, e ele escreveu essa biografia, junto com o professor Sérgio Prates, falando um pouco da caminhada do Calley aí, tá certo, no Brasil e também na Ilha da Madeira. Vamos lembrar, como eu disse, né, que o evangelicalismo em Portugal também está ligado a ele. É tão forte isso, que surgiu até o nome calismo em Portugal. Calismo, identificando protestantes com esse movimento da Ilha da Madeira de Calley, tá certo? Então, assim, há alguns artigos que se pode baixar também do Google, tá certo? Tem alguns artigos ali da Fides Reformata sobre a história de Calley, enfim, coloca lá Robert Reid Calley e Sarah Calley, vão surgir artigos publicados em revistas aí, tá certo? Há muita para quem quer entender um pouco desse período aqui do Brasil. Como eu disse, vale muito a pena a gente percorrer a nossa história, tá certo? De cada denominação nossa, conhecer a caminhada de cada denominação, de cada igreja local, com cada luta, cada desafio. Isso é muito engrandecedor para a gente. Ver como Deus agiu, né, e levantou homens e mulheres ao trabalho, né? Isso é fantástico. Realmente engrandece bastante a nossa fé, amadurece a nossa fé bastante, de forma que fica aí essa dica, né? E procurar saber um pouco da história da sua igreja. Onde você é, qual é a história dessa igreja. Não é verdade? É verdade. É verdade, pastor, é verdade. Eu posso dizer aqui que eu saí... eu acho que dá uma turbinada na gente, sabe? Essas histórias. Porque o que esses homens e mulheres passaram não é um terço do que a gente passa. A gente não passa nada, né? Vamos ser bem sérios, que a gente não passa nada. A gente tem uma liberdade religiosa, né? E a gente faz um mau uso, às vezes, dessa liberdade. Infelizmente, ou a gente faz mau uso ou a gente não aproveita isso. Fica uma lição aí pra gente, né? Eu quero indicar, pastor, uma série de documentários que eu assisti recentemente, do Francis Schaeffer, baseado no livro dele, o Como Viveremos.
Bom. Então lá você vai ter na versão legendada, com a produção de 1976. Não esperem uma mega produção, porque não é, mas o conteúdo é de primeiro. Francis Schaeffer fez esse documentário em 1976, dividido em 10 episódios. Como viveremos é uma análise de como a sociedade mundial ela consegue, ao mesmo tempo, viver uma cosmovisão cristã e, ao mesmo tempo, começa a se distanciar, né? E a série de análise é muito legal, vale muito a pena também, viu? Pastor, muito obrigado. Eu tenho a agradecer assim, olha, gostei demais do programa, gostei muito, viu? Muito obrigado mesmo. Quero aproveitar aqui para todos. Eu que agradeço. Que bom, pastor. Olha, eu queria aproveitar para todos. Olha, indiquem esse episódio. Esse episódio, essa série vai ser muito legal. Já vou dizendo para vocês aqui, vai ter sim um Cuscuzeira, que é o nosso conteúdo exclusivo para YouTube. A gente vai estar fazendo um breve comentário sobre a história de Sarah Calley e de Robert Calley lá também para vocês dentro dos próximos dias aí. Tá certo? Pastor, muito obrigado mais uma vez. Quer deixar mais algum recado aí pra gente? Muito obrigado também. Mas esse recado mesmo de essa busca dessa identidade que a gente precisa, né? Realmente esse resgate histórico é para a gente entender também o nosso momento. Não é estudar história para ficar lá atrás, né? Mas é para entender o nosso momento, né? As nossas contribuições, o que a gente precisa fazer. No mundo que a gente vive hoje, nessa sociedade tão confusa, né? Tão confusa, nada melhor do que essa luz do Evangelho e essas contribuições sociais que eu acredito que a igreja ela pode ter, né? Eu falei aqui de pouco, né? Falei aqui dos direitos, falei aqui da estética, mas, por exemplo, o papel das mulheres, né? Dentro do protestantismo, as mulheres vão ter uma importância muito fortíssima, né? Então, muitas comunidades aí, principalmente comunidades ali estabelecidas no século XX, você vai ter muito forte o ministério feminino, e que, de certa maneira, são braços e pernas de igrejas locais, não é verdade? Então, os papel da mulher, veja, por exemplo, só um exemplo aqui, né? A mulher votou num processo eleitoral em 1932, mas o voto feminino já acontecia nas igrejas evangélicas. Então, o voto no Brasil, só 1932 com Getúlio Vargas, mas o voto feminino já era praticado nas igrejas evangélicas há muito tempo. Então, onde a mulher tinha vez e voz nas assembleias. Então, é isso que eu estou falando. O meu recado que eu tenho é esse, de você procurar conhecer a história da sua comunidade e, ao mesmo tempo, perceber como é que ela pode contribuir com o tempo de hoje. Não é ficar só no passado, mas é entender o passado para entender um pouco o nosso presente. É verdade, amém. Gente, a gente vai encerrando aqui o nosso Cuscuzcast, episódio 40. Gente, parece que nesses últimos episódios eu tenho falado, chegamos até aí. Graças a Deus a gente chegou até o episódio 40, a gente ainda vai chegar, se Deus quiser, ao episódio 50, pelo menos é o que a gente está planejando. Mas eu quero agradecer por vocês, eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês que já escutaram o nosso programa, o nosso podcast e agora, recentemente, nas últimas semanas, o nosso canal do YouTube também. Né? Quero agradecer aí todos vocês por isso. Pastor, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado também. Se Deus quiser, vão ter próximo, porque eu já estou vendo aqui que já surgiram pelo menos uns 3 temas aqui, porque eu sempre vou anotando aqui possíveis temas, porque eu acho que quando a gente fala de um tema, ele se destrincha em vários. Então já se destrinchou para mim aqui em pelo menos 3, né? E é muito válido isso. Pastor, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado também, Deus te abençoe. Tá bom, boa noite então. Deus abençoe, pastor. Boa noite, gente. Gente, até lá. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. E um beijo na ponta da sobrancelha do lado esquerdo de vocês. Tá bom? Tchau, gente. Esse podcast foi produzido por